Efésios capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo ele diz assim: havendo-nos predestinado para sermos adotados como filhos seus, por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade. O que o apóstolo Paulo ele quer dizer para nós quando ele diz, havendo, isso aqui é Deus, tá? Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele começa aqui, o versículo 3, dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele continua no versículo 4, que Deus, esse que é o bendito Deus, ele que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos escolheu, versículo 4, nele, e também não só nos escolheu, mas ele nos predestinou, versículo 5, ele diz, havendo nos predestinado, tá, para sermos adotados como filhos seus, por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade. Ricas lições nós temos em um único versículo, versículo 5. Quando o apóstolo Paulo diz assim, havendo-nos predestinado, tá? Predestinado, aqui rola uma briga quase que eterna, né? Entre predestinação. Por quê? Aos termos calvinistas, predeterminar é Deus escolher antes de qualquer ação e ele determinar todas as ações. Quando nós olhamos por uma perspectiva arminiana, Deus teria predestinado com base em sua presciência, que é ele olhar e ver quem iria aceitá-lo e conforme assim ele aceitaria essas pessoas. Eu sou calvinista, eu não creio que foi assim. Veja o texto. Havendo-nos predestinado, primeiro nós temos que entender que no versículo 4 ele diz que ele nos escolheu nele, e é segundo a vontade dele. Obviamente ele nos predestinou seguindo os mesmos critérios. Segundo a vontade dele, ele nos predestinou, nos escolheu, escolher antes de qualquer coisa ser feita. E Deus ele predestina, ele determina nesse sentido. Agora vê só, para que Deus nos predestinou? Por que ele nos escolheu? Ou para que ele nos escolhe sem nós termos feito coisa alguma? Veja, havendo-nos predestinado, Deus nos predestinou, nos escolheu antes de nós nascermos, antes de nós fazermos qualquer coisa, antes mesmo de nós pecarmos e antes de nós fazermos coisas boas, tá? Então, independe disso. A predestinação, ela não depende do que você fez de bom, nem do que você fez de ruim. Ela não está baseada em suas obras, ela não está baseada no bem ou mal que você faz, mas ela está fundamentada na vontade de Deus, em que Ele nos predestinou. Mas Paulo diz, ele vai dizer para que Deus nos predestinou? Havendo-nos predestinado para sermos, ou seja, Deus, ele requer algo de mim, ele requer uma conduta da minha parte, Deus requer um comportamento da minha parte, Deus requer uma forma de vida da minha parte, uma maneira de viver e de me comportar. Ele diz, para sermos adotados como filhos, adotados. Aqui é a adoção, Deus adotando pecadores para serem seus filhos. Deus adotando pecadores para serem seus filhos. Mas o que significa Paulo dizer que Deus ele nos predestina para nós sermos adotados? O que é ser adotado como um filho de Deus? Quando nós entendemos o período em que foi escrito, a época em que foi escrito, nós podemos entender que para os romanos, vamos colocar aqui, como funcionava? Digamos que um escravo, ele era escravo de um senhor, ou filho de outra família poderia ser comprado por outra família, passando a ser adotado por um preço por uma nova família. Deixa eu te colocar da seguinte maneira. Vamos colocar um escravo, ele tinha o seu senhor, mas poderia um outro senhor vir e comprar aquele escravo. Assim sendo, se o escravo tinha uma dívida com seu dono anterior, quando o seu dono, o novo proprietário, comprava aquele escravo, ele anulava toda a dívida que o escravo tinha com o dono anterior.
Quando alguém comprava uma pessoa para si, ela não só comprava a pessoa, como ela estava pagando todas as dívidas daquela pessoa. Fica fácil entender assim a adoção de Deus. Deus, ele nos compra por um preço, e esse preço, nós vamos ver, continuando o versículo, e Deus, quando nos compra por esse preço, ele anula todo o escrito de dívida que nós tínhamos anteriormente, passando assim, sermos adotados por Deus como filhos adotados, ou seja, Deus nos comprou, ele nos livra de um escrito de dívida que tínhamos antes, e nós tínhamos essa dívida com ele próprio, e ele paga para si mesmo esse preço, isso que é o maravilhoso, porque uma vez, deixa eu contar uma história, eu ouvi dizer que o preço que Jesus pagou foi pago e entregue ao diabo. Isso é mentira. Jesus comprou, ele pagou esse preço ao próprio Deus Pai. Deus era o ofendido, não o diabo. O diabo não comprou nada. O diabo não tem poder sobre alma nenhuma. Tá? Então, é esse o sentido de adotados. É alguém que pertencia a uma família, que é comprado por um novo proprietário, um novo dono, um novo senhor, e tem a sua dívida anterior anulada. Paga, ele não deve mais nada. Assim Deus faz conosco quando ele nos compra. Vê o que diz o apóstolo Paulo. Havendo nos predestinado para sermos adotados como filhos seus, filhos de Deus. Deus nos predestina, ele nos compra, nos adota através de quê? Nós vamos ver adiante. E assim nós temos toda a nossa dívida apagada, anulada. De forma que nós não devemos nada, porque foi pago o preço. Foi pago o preço. E continua Paulo dizendo, por meio de Jesus Cristo. Então Paulo tem dizendo que Deus nos predestinou, e que quando ele nos predestina como que filhos adotados, ou seja, ele compra essas pessoas, nós pecadores. Quando ele faz essa compra, ele anula todo o escrito de dívida que nós tínhamos anteriormente, por isso que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, porque quem está em Cristo Jesus teve o seu escrito de dívida, de condenação, pago. Ele não deve mais, porque o preço foi pago. E qual é o preço? Paulo diz, olha o que ele diz, havendo-nos predestinado para sermos adotados como filhos seus, por meio de Jesus Cristo. Jesus é o meio pelo qual nós somos adotados. Ele é o preço que foi pago por nós, o preço que foi pago a Deus por nós, por nossa vida. Através de Jesus nós temos os nossos pecados, os nossos escritos de dívidas perdoados por Deus. Este é o maravilhoso plano de Deus, em que Ele nos escolhe, nos adota, compra cada um de nós, e agora Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário, e nós somos seus filhos adotados. E ele diz mais, por meio de Jesus Cristo, que foi o preço pago, ele é o caminho que nos conduz até Deus, e Paulo continua dizendo, conforme o beneplácito de sua vontade, conforme Deus nos predestinou, conforme o beneplácito de sua vontade, isto é, segundo o seu querer, segundo a sua própria vontade, ele nos escolheu e nos predestinou. Então ele nos escolhe conforme a sua vontade livre e soberana, ele nos adota como filhos através de Cristo, do sacrifício de Jesus, e tudo isso conforme a sua vontade, a sua soberana vontade. Não foi conforme você querer ou não, não foi porque você disse sim ou não, não foi porque você fez algo bom ou ruim, mas porque antes de tudo ser feito e tudo ser criado, antes de qualquer prática assim ser posto no mundo, Deus predestinou, escolheu, conforme a sua vontade, nos adotar através de Jesus Cristo. Jesus é o preço que ele pagou. Jesus é o preço que nos tira a condenação, o peso do pecado, a culpa do pecado. É por causa de Jesus que nós somos salvos. É por causa de Jesus que nós somos adotados. E agora nós somos filhos de Deus. Note que nós somos filhos adotados, nós fomos enxertados. Filhos adotados. Tá bom? Adotados. Nós devemos agradecer muito e dizer muito obrigado por ter me comprado. Obrigado, Senhor, por ter me comprado, me resgatado, me adotado, porque eu nem merecia ser seu filho, como nunca vou merecer. Mas ainda assim o Senhor fez um ato tão bom e maravilhoso, não é? O que nós aprendemos com isso, irmãos? Quais as lições? Quais as lições? Note, Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Primeiro,
eu tenho que todos os dias agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por ter me adotado. Obrigado por ter me predestinado. Obrigado por ter me salvado. Obrigado por ter me resgatado. Obrigado por me perdoar e obrigado por me conceder a graça maravilhosa, a salvação eterna através de Jesus Cristo. A segunda coisa é que quando nós entendemos que somos adotados por Deus, logo nós temos um Pai, nós temos um Senhor, nós temos um que é sobre todos nós e todos os outros. Por isso, como filhos, nós devemos obedecer o nosso Pai. Como filhos, nós devemos seguir os conselhos do nosso Pai. Nós devemos seguir as ordens do nosso Pai, porque somos filhos. Nós somos filhos. Ele não é filho. Deus é Pai. Logo, nós não damos ordens no Pai, nós não decretamos ao Pai, nós não decidimos nada ao Pai. Pelo contrário, quem é Pai é Ele e nós somos filhos. Não inverta os papéis. Porque às vezes parece que estão invertendo, tratando Deus como se Ele fosse o filho. E eu sou o pai, o Senhor tem que fazer. Eu quero agora, me dá, eu quero. Filhos mimados que ficam pressionando os pais, não funciona isso com Deus. Você está perdendo seu tempo com Deus, não funciona dessa maneira. Nós somos filhos, Ele é Pai. É Ele que dá ordem e nós obedecemos. É Ele que decreta e nós cumprimos. É Ele que manda e nós obedecemos. É Ele que diz sim e é sim. E se Ele diz não, é não também. Então Ele é Pai, nós somos filhos. E o que é que os filhos têm que fazer para os seus pais? Obedeça aos vossos pais. Deus é Pai. Vamos obedecer ao nosso Pai, não é? Vamos continuar aqui, o que mais que nós aprendemos? Ele não só nos escolheu para sermos filhos adotados, e aí nós temos a responsabilidade como filhos e o nosso dever de obedecer ao nosso Pai, mas também, veja mais, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é o meio de salvação, não é Maria. Maria não salva ninguém. Pedro, apóstolos, ninguém salva ninguém. Eu tenho que deixar claro que eu admiro muito Maria, admiro os apóstolos, admiro os homens de Deus, admiro a todas essas pessoas, todas essas figuras que são importantes, mas elas não nos salvam. Elas não são o caminho até Deus. Elas não são a porta que quando nós cruzamos nós chegamos a Deus. Ninguém é isso a não ser Jesus Cristo. Ele é o único que tem poder para nos salvar, porque Ele é o Salvador. Ele é o único e através dele nós temos livre acesso com Deus, através de Jesus. Talvez você esteja em uma congregação seguindo a homens, a ensinos de homens, mas você não tem seguido Jesus Cristo. Talvez você tenha ouvido várias palavras, mas você ainda não ouviu a verdade que é Jesus. Talvez você está tendo uma vida e pensa que ela está sendo bem sucedida, mas você não tem a vida verdadeira que é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Significa que se você estiver longe, através desse caminho você pode se aproximar. Significa que mesmo que para todos você não tenha valor e não haja mais solução para você, há sim uma solução e o nome é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E não pense que você pode comprar a salvação, não pense que você pode fazer algo para Deus que vai te dar o direito de bater no peito e dizer eu mereço e eu tenho créditos com o Senhor. Nunca vai ser por crédito seu e meu, nunca vai ser por merecimento, sempre porque Deus decretou, porque Ele escolheu, mediante Jesus Cristo. Segundo, continua o texto. Conforme o beneplácito de sua vontade. A salvação está firmada na vontade de Deus. É porque Ele quis me salvar e salvar você que eu posso crer que eu estou salvo. A segurança de um cristão verdadeiro não está em suas obras. Nós temos que parar com isso. A salvação não está firme ou segura porque você é bom. Não. Quem disse isso? Onde na Bíblia diz isso? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. A salvação ela está firmada em Jesus Cristo, porque Ele escolheu, porque Ele predestinou, porque Ele pagou o preço, porque Ele nos chamou, Ele nos convence e Ele nos faz ir até o último dia. Poderoso Ele é para nos guardar. Ele nos faz perseverar diante das dificuldades. É conforme a sua vontade que Ele nos escolheu, conforme o seu querer que Ele escolheu pecadores como você e eu. Não foi porque nós merecemos, irmãos. Veja para nós, olhe para a sua própria vida. Quem nós fomos e talvez quem estamos sendo agora, pecadores, falhos, corruptos. E às vezes pode ser que alguém chegue para você e diga que você é isso, que você é aquilo, e que você não tem valor. Realmente, eu não sou uma pessoa perfeita. Talvez você diga isso, é verdade. Eu sou um pecador, sou um miserável pecador, não sou ninguém importante, é verdade. Mas o meu Deus me escolheu mesmo assim. Eu tenho errado, vacilado bastante, é verdade. Mas o amor de Deus ele não está baseado em erros e acertos.
mas sempre na sua vontade. Ele decidiu nos amar. Não foi nós que amamos Ele primeiro, mas Ele nos amou primeiramente, pagou o preço, entregou, nos chamou, nos resgatou. Ele nos reconcilia, Ele paga e apaga o pecado que nós tínhamos e esse escrito de dívida. E através de Jesus Cristo, conforme a sua vontade, Ele nos salva. Se você pensa que vai ser salvo porque você é bom, ninguém é bom. Se você pensa que vai ser salvo porque suas obras são boas, até as nossas obras de justiça são um lixo diante de Deus, trapos de imundícia. Então não será porque você é bom, será porque Cristo te escolheu. E se Ele te escolheu, você é salvo. Se Ele escolheu você, se você foi um dos predestinados, você pode ter certeza, pode passar qualquer problema, pode até se afastar como filho pródigo, mas você vai sentir saudade da casa do Pai e você vai voltar. Talvez nesse momento você esteja afastado, quem sabe nesse momento você seja um dos filhos que estão como filho pródigo, saíram da presença do Pai, da casa do Pai, e a casa do Pai não é o templo, tá? Não é esse prédio. Mas talvez você se afastou do relacionamento com Deus, talvez você virou as costas para Deus, talvez você se importou mais com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo, com tudo que é passageiro e deixou Deus de lado. Ainda assim o caminho continua sendo único. Se você se afastou, não importa a distância que você está, o caminho continua sendo único e quando você cruzar esse caminho, você automaticamente chega até Deus. Jesus Cristo é o caminho e a vontade de Deus é o motivo que Ele nos escolheu. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Volte para Cristo, não volte para a igreja. Seja igreja, não volte para o templo e para o prédio, mas volte ao relacionamento com Deus. Arrependa-se enquanto há tempo. Converta-se enquanto há tempo. Clame ao Senhor enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto há tempo, pois haverá um momento em que não mais será possível todas essas coisas. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Deixe seu comentário embaixo, se você concorda, se discorda, dê sugestão de tema e se inscreva no canal. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.